Saudações, meus queridos. Bem-vindos a mais um videozinho. Ó, provinha do TCU. Estou começando a dar um gás nela para ver se a gente arremata. E temos muitos assuntos ainda para tratar. De fato, por enquanto, a gente só pegou, salvo engano, estatística, matemática financeira, análise das demonstrações contábeis. Acho que a contabilidade também já pegamos um pouquinho. Vamos fugir aqui um pouquinho da nossa zona de conforto. Vamos pegar uma questãozinha agora de português, beleza, queridos? Então, eu peguei aqui a primeira questão da prova, né, da prova disponibilizada. E, de fato, essa era uma das menos complicadas, digamos assim. Não dizendo que não era polêmica, né? Galera, eu costumo dizer, assim, que a prova de português da FGV, ela, sem dúvida, isso não é uma discussão alguma, tá? Ela é muito difícil, mas não é tão difícil você identificar as erradas, digamos assim. Então, contrassenso, né? Assim, eu normalmente até falo, ó, galera, economiza tempo, tem que tomar cuidado, né? Olha o tempo, né? Sempre dou essas indicações. No caso de português especificamente, pessoal, eu vou falar, não estou falando que é a maneira correta, beleza? Mas é que deu certo para mim, é a que permitiu hoje estar lá no TCU. Né? Mas qual é a ideia? Quando vocês forem ler a questão, cara, já leiam com muita atenção, carinho e amor. Ah, mas eu já faço isso, claro. Beleza, aumenta, tá? Eleva ao quadrado. E, de novo, não estou falando que é uma obrigação sua fazer, mas foi o que deu certo para mim. Galera, em português especificamente, eu faço questão de ler todas as opções, tá? Em se tratando de FGV. Por quê? Cara, a FGV muitas vezes tem interpretações um pouco distintas do lugar comum do que a maioria das pessoas, inclusive professores, acreditam ou enxergam. E aí eu estou me incluindo nessa, não estou falando que é por falta de competência de alguém, mas sim por um excesso de, eu vou botar o termo preciosismo, da própria FGV. Então, nas questões de português, galera, vocês vão perceber que eu vou procurar, ao invés de procurar o acerto, eu procuro enxergar os erros das opções. Ah, mas você faz isso em outras. Mais ou menos, né? Por exemplo, quando a gente faz uma questão de análise de demonstrações contábeis, a gente já pega, faz um cálculo e chega àquele ponto ali. Né? Assim, você consegue ser um pouco mais certeiro. Na parte de, por exemplo, análise de dados também, a gente consegue ser mais assertivo também. No caso de português, galera, pelo menos do meu ponto de vista, faz toda a diferença para você aumentar o seu percentual de acertos, você varrer todas as opções. Beleza? Não recomendo fazer isso em todas as questões de todas as provas, né, pelo amor de Deus. Se você chegar, por exemplo, na prova de direito civil, né, cara, as questões estavam enormes. Acho que de direito administrativo, salvo engano, a gente vai fazer questões juntos também, mas as questões estavam muito grandes. E aí, se você for nessa onda de você ir lendo tudo, galera, você não vai ter tempo para terminar a prova. Né? Nessa prova do TCU, particularmente, já não tinha muito tempo para terminar a prova mesmo. E se você seguisse essa estratégia para todas as matérias, você não terminaria realmente de forma alguma. Tranquilo? Então, a minha recomendação aí a vocês, galera, é em português, levem isso um pouco mais a ferro e fogo. Quando eu digo isso, estou me referindo ao fato de você procurar os erros nas opções ali que, enfim, vão ser apresentadas para a gente. Tranquilo? Dito isso, ó, vamos nessa. Abaixo está o início de um conto de Lígia Fagundes Telles, denominado A Ceia. O restaurante era modesto e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre espalhadas debaixo das árvores. Em cada mesinha, um abajur de garrafa projetava sobre a toalha de xadrez vermelho e branco um pálido círculo de luz. Falei círculo, perdão, queridos, círculo de luz. Todos sabemos que os termos de um texto podem indicar valores bem variados. Nesse segmento foram sublinhados alguns que funcionam como adjetivos. A afirmação correta sobre um deles é... Então, galera, o que ele está falando para a gente é o seguinte. Esses termos que foram marcados aqui, né, no nosso texto, então, ó, modesto fazendo referência ao restaurante, pouco frequentado fazendo referência também ao restaurante, de garrafa fazendo aí alusão ao abajur, né? Vermelho e branco, né? Seria o xadrez que por uma vez aí, né, junto, faz alusão ali à toalha, então uma toalha de xadrez. E que xadrez é esse? Das cores vermelho e branco, ok? Então, indiretamente está chegando lá na toalha. E um pálido círculo de luz, fazendo alusão a esse círculo de luz projetado. Tranquilo? Então, se a gente fosse aqui, galera, só para já ir fazendo um link, ó, modesto, restaurante, pouco frequentado, ok? Está lá no restaurante. O de garrafa, né, seria o abajur, quer dizer, um abajur feito de garrafa. Não sei se alguém já viu isso em restaurante. Lá no Rio eu lembro que tinha alguns restaurantes que faziam isso, né? Botavam uma garrafa com uma vela, por exemplo, algo nesse sentido. Tá? Aqui, ó. Esse aqui que talvez seja um pouco mais estranho, né, galera? Mas ó, o vermelho e branco, né, ele faz ali o link com o xadrez, né? Mas esse xadrez, por uma vez, né, fala da toalha, quer dizer, uma toalha de xadrez vermelho e branco. Né? Tranquilo, beleza. E por fim ali o pálido
falando do círculo de luz, ou seja, um pálido círculo. Né? Beleza. Dito isso, galera, tá, isso aí a gente já leu. Vambora. Nesse segmento, foram sublinhados alguns que funcionam como adjetivos, a gente já falou isso. A afirmação correta sobre um deles é, vamos lá, o adjetivo modesto. Então, vamos voltar lá. Ó. O cara agora está falando do modesto que a gente marcou aqui em cima. Tá? Indica uma qualificação do restaurante. Galera, até aqui, ok? Ok, tamo junto. De fato, é uma qualificação do restaurante. Por parte do narrador, obviamente, e não é acompanhado de nenhum termo que o justifique. Galera, aí que veio a falha, né? Olha só. Ele fala o restaurante era modesto e pouco frequentado. E depois ele complementa, tem até uma vírgulazinha aqui indicando essa complementação, essa explicação, ó. Com mesinhas ao ar livre espalhadas debaixo das árvores. Ou seja, galera, é essa caracterização de mesinhas ao ar livre ali espalhadas, né, debaixo da árvore, como ele fala ali no texto, que traz pra gente a ideia de fato ser um restaurante modesto. Né? E repara que isso nem tem tanto link assim com um pouco frequentado, não sei se vocês percebem, né? A ideia é de fato que modesto mesmo, mostrando, ó, é um restaurantezinho tranquilo ali da esquina, bonitinho, é aquele, digamos assim, não é tudo isso, mas é bem arrumadinho, né? Brincando, tá, gente? Brincando. Mas então, galera, quando ele fala aqui nessa segunda parte, ó, não é acompanhado. Eita, que foi isso aqui? Ó? Agora sim. Não é acompanhado, né, de nenhum termo que o justifique. Pô, amigo, aí não, né? Aí tu tá vacilando. Na verdade, esse trechinho aqui, né, tá falso. Por quê? De fato, ele depois faz a caracterização. Ele fala por que ele considerou esse restaurante modesto, pelo menos naquela primeira vista, naquele primeiro momento que ele olhou. Tranquilo? Então, não. Não pode ser. Eu vou até mandar uma riscadinha aqui, ó. Vambora. O adjetivo pouco frequentado, ok, estamos falando de novo ali em cima, ó. Pouco frequentado. Pouco frequentado a gente já havia comentado, já havia marcado outrora. E galera, reforçando mais uma vez, hein? Eu vou resolver com muita serenidade, muita tranquilidade. É claro que na hora da prova, vocês vão ter que resolver com mais agilidade. O que eu quero passar para vocês é qual é a sequência filológica de pensamento que você teria que seguir na hora da prova. Agora, é claro, né? Recomendação aí para esse tipo de questão, galera, acho que é assim, estourando no máximo 5 minutos, no máximo. Lembrando que eu sempre falo com vocês, né, galera? Tenta fazer ele em torno de 3 minutos, 2 minutos como média. E aí, é justamente para essas questões a gente ter um tempinho a mais. Ah, Carlos, mas aí não vai dar tempo de terminar a prova? Claro que vai. Porque vai ter questões, vai ter que ter algumas questões que você vai resolver no intervalo menor, no intervalo de tempo menor do que o tempo médio. De forma que a média vai ficar ali na meiuca. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Imagina que você está dirigindo, né? Então você tem pedaços da estrada que você vai a 110 por hora, mas tem pedaços que você vai a 0. Por quê? Porque você para no pedágio, né? Supondo que você não tenha aquele tagzinho, mas você para no pedágio. Então a sua velocidade média, no final das contas, vai ser na casa de 80. Por quê? Você teve momentos mais rápidos e mais devagar. Aqui é a mesma coisa, galera. É o tipo de questão que você teria que ler, e eu falo isso de português de maneira geral, você teria que ler tudo, então você vai gastar um tempinho a mais que o normal, que é a sua média. Beleza? Mas tudo bem. Faz parte da sua estratégia de prova, você tem que estar preparado para isso. Tranquilo? Vambora. Então, o adjetivo pouco frequentado, como havia citado outrora, mostra uma qualificação do substantivo restaurante, pô, beleza, restaurante pouco frequentado, até aqui está tudo certinho, bonitinho, indicando uma clientela de elite. Galera, extrapolou um belo bocado, né? Porque olha só, esse pedacinho aqui, indicando uma clientela de elite, veja bem, pode ser? Cara, até pode ser, tá? Até pode ser. Mas eu consigo, galera, tirar essa interpretação do texto da onde? Né? Ele fala ali, pô, restaurante modesto, pouco frequentado, mesinhas ao ar livre. Cara, onde é que eu tirei que essa clientela é uma clientela de elite? E de novo, tá, galera? Eu não estou dizendo que necessariamente não é. Mas o que eu não posso fazer é simplesmente pegar desse segmento de texto e, pô, tirar essa conclusão. Não tem como. Né? Aliás, aí vamos lá pelo julgamento. Né? Se fosse por uma questão interpretativa de fato, quando ele traz ali o termo modesto, ele já traz uma ideia, inclusive, de que não é uma clientela de elite. De novo, ao fazer isso, eu também estou extrapolando, tá, galera? Só estou dizendo que, se fosse para chutar alguma coisa, certamente não seria uma clientela de elite, seria uma clientela mais modesta, né? Combinando, digamos assim, com o restaurante. Tranquilo? Então aqui houve uma extrapolação de fato, ele não poderia ter falado isso aqui, né? Foi um pouco além do que poderia ou deveria. Então, mais uma vez, né? Falso. E risquinho para esse camaradinho aqui, ó, tá errado. Vamos lá. A locução adjetiva de garrafa indica o material de que é feito o abajur, destacando simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito. Galera, ele foi no mesmo caminho de outrora, né? Olha só, de garrafa
de fato está aqui, de garrafa, e está realmente qualificando o material do abajur. Olha só, em cada mesinha, um abajur de garrafa, ou seja, é aquela garrafinha, por exemplo, de um vinho português, né, que tem abalou a Aldinha embaixo, por exemplo, ela redondinha, e botou uma vela em cima, por exemplo, ou uma lâmpada, ou algo nesse sentido. Ok, até aqui, show, indica o material realmente de que esse abajur é feito. Agora, quando ele fala ali, destacando simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito, ele está caindo no mesmo erro da assertiva anterior, né? Cara, pode ser, de novo, pode ser que eu tenha realmente uma qualidade sofisticada ali? Cara, de novo, tudo que o texto está me indicando diz que não. Ele fala que é modesto, pôr mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores, tá? Tudo indica que não. Mas, de novo, galera, eu não posso afirmar a partir do texto de que é uma qualidade mega sofisticada ou não. Até porque, galera, vamos combinar, né? Assim, eu particularmente sou natural do Rio de Janeiro. Há restaurantes, né, por exemplo, na região do Leblon, que você olha assim, cara, esse é um boteco de esquina. E você vai ver o cardápio, pô, é cardápio para restaurante milionário. Né? Então, o que eu tô querendo dizer não dá para você fazer esse julgamento pela capa só com os elementos. Eu digo capa para você não julgar o livro pela capa, tá beleza? Gente, então, assim, não dá para fazer esse julgamento só com os elementos que ele me traz. Ele não falou nada acerca da clientela. Nada, ele não falou em nenhum momento ali. Então não dá pra gente tirar isso do nada. Tranquilo, queridos? Esse era o caminho que você tinha que seguir na hora da prova. Então, quando ele diz aqui, ó, catapimba aqui no finalzinho, ó, destacando simultaneamente a qualidade sofisticada do restaurante descrito, galera, não destaquei nada disso. E mais uma vez o que falei na outra assertiva, tá? Se fosse para chutar alguma coisa, eu chutaria que esse restaurante aí, cara, a princípio, não é ali de uma, como ele disse na letra B, né? Uma clientela de elite, ou ainda na letra C, uma qualidade sofisticada. O que o texto me indica não é isso, tá? Então, tá fora também. D. Os adjetivos vermelho e branco, opa, vamos voltar ali em cima. Então, vermelho e branco está aqui, vermelho e branco está cá. Que indicam características, ok, podem trazer informações implícitas sobre a nacionalidade da comida no local. Galera, presta atenção aqui na análise, ó. Pode trazer. Cara, isso fez com que muitas pessoas tropeçassem, né? Aliás, para a gente treinar nosso português, isso fez com que bastantes pessoas escorregassem. Tem gente que acha que bastantes, né, tá errado, mas lembra que não, né? Se você pode falar muitas, você pode falar bastantes também, beleza? Então, por quê, galera? Repara que ele não está falando, e galera, eu tentei martelar isso um pouquinho, principalmente na letra B e C na cabeça de vocês. Ele não está falando que necessariamente essa toalha vermelha e branca está indicando, né, uma nacionalidade da comida local. Ele não está dizendo isso. O que ele fala para a gente é: podem trazer informações implícitas sobre a nacionalidade da comida no local. E de fato pode, galera. Pode. Porque tradicionalmente, os restaurantes que têm aquelas toalhinhas, né, verde ou branco, né? Aliás, perdão, verde e branco, xadrez, /ou, né? Vermelho e branco, elas normalmente representam restaurantes de cozinha italiana. Normalmente, é uma regra? Não. Por isso, na questão, olha a diferença do que ele falou em relação aos outros termos, tá? As outras assertivas, aliás. Ele fala, pode trazer. Eu tinha um amigo que trabalhou comigo na época da aula de física no Rio, estou falando de 20 anos atrás, que ele sempre falava, cara, poder, pode tudo, né? Então, assim, normalmente, quando a assertiva, isso serve para qualquer banca, tá, galera? FGV, Sebrasp, né, CESP, enfim, FCC, não importa muito. Sempre que o cara falar no enunciado um pode, né, poderia, ou algo nesse sentido, galera, abre os ouvidos, né, e acirra os olhos ali, porque provavelmente, não estou falando que é sempre, mas provavelmente vai ter alguma coisa correta ali. Por quê, galera? Porque poder realmente pode quase tudo, né? Você pode então dizer que a nacionalidade naquele local ali está sendo, digamos assim, anunciada? Pode, né? Ou como poderia, por exemplo, dizer que, cara, pode... Vou mudar um pouco assertivo, tá, gente? Os adjetivos vermelho e branco que indicam características, né, que é do xadrez, lembra da xadrez da toalha que a gente citou lá em cima, podem trazer informações implícitas sobre a simplicidade da comida no local. Tô supondo, galera, mudei um pouco a assertiva. Cara, poderia? Pode, né? Porque tradicionalmente, e aí eu falo mais como referência no Rio mesmo, que eu sei onde tem o que a gente chama, né, e não é de maneira pejorativa não, tá, galera, mas a gente chama de baixa culinária, né? Muitos restaurantes, independente de ser portugueses ou não, eles têm esse padrão de toalha quadriculada, né? Então, se ele falasse, por exemplo, só mudando, né, ao invés da nacionalidade, mas acerca da simplicidade do local, ainda assim a opção estaria certa.
Porque esse podem ele faz com que o leque de opções seja aberto. Tranquilo, queridos? Então, numa prova de português que traga isso para vocês, fiquem atentos, tomem cuidado e, assim, pensem que é uma possibilidade. Eu ainda não vou nem bater o martelo, deixa quietinho aqui um pouquinho, tá? Já mostrei para vocês que faz sentido o que ele falou, mas vamos só confirmar na letra E. E é aquilo que a gente falou no início da resolução da questão, galera. A ideia aqui é que, pô, tô em dúvida, não sei se é exatamente isso. Ok, veja as outras. Até agora, as outras com certeza estavam erradas, principalmente por um fator de extrapolação de texto. Né? Então, se a gente conseguir mostrar de fato que a letra E é errada, galera, a D, que está razoavelmente, e aí eu vou usar sarcasticamente o termo que ele usou, está razoavelmente possível, a gente pode sim dizer, ó, a melhor opção vai ser a letra D e vai ser o nosso gabarito. Fechado? Então vamos à letra E aí para ver se, letra E ou letra E para nós cariocas, né? Para ver direitinho se seria a melhor opção, galera. Letra E ou E. O adjetivo pálido, opa, pálido, galera, ó. Estava aqui em cima e faz alusão ali ao círculo. Beleza, então tá aqui, ó. Pálido. Que indica uma relação. Tá, vamos forçar aqui um pouco a barra. Não indicaria uma relação diretamente, né? Mas ok, tá. Mostra uma intensidade da luz com o valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante. Galera, se aqui a gente já estava de orelha em pé, né, falando da questão de ser relacional ou não, né, você poderia ficar ali até um pouco em dúvida e tal, mostra uma intensidade de luz, pô, beleza, mostra uma intensidade de luz, cara, achei legal, tá, bacana. Realmente está falando ali, né, o pálido está indicando que a luz está fraquinha, né, mas aí ele vem com a voadora nos peitos, galera, ó, com o valor implícito de decadência e pouca qualidade do restaurante. Galera, vem cá. Eu vou usar termos né, meio estranhos, mas uma meia-luz, digamos assim, né? Que é aquele restaurante um pouco mais escurinho. Ele indica necessariamente decadência? Ou ele pode indicar também um romantismo do restaurante? Ou um clima mais intimista no restaurante? Ah, Carlos, mas pode ser decadência? Galera, pode ser. Né? Mas aqui ele fala, ó, necessariamente o valor implícito é a decadência e pouca qualidade do restaurante. Galera, eu não vou citar nomes para não fazer merchans indevidos, até porque eu nem sei se o restaurante está aberto, mas lá no Rio existe um restaurante muito top de comida austríaca, que ele é todo com essas garrafas, né, a iluminação, digamos assim, é feita toda por essas garrafas nas mesas e só não tem luz no teto, tá? Cara, o restaurante é extremamente caro, a comida é extremamente maravilhosa, a carta de vinhos top, beleza? E, cara, ainda assim tem essa questão da luz pálida ali projetada. Porque a intenção deles é trazer um clima intimista, você ficar mais próximo. Por estar escurinho, você se aproxima naturalmente da pessoa. Né? Então, traz o clima intimista e aí traz essa questão, sim, de romance, né? De ser um restaurante romântico. Então, conquanto você pudesse ter ali alguma dúvida em relação a esse adjetivo ser relacional ou não, galera, no final das contas, quando ele bate ali o voadora no peito e fala, implementar decadência, pouca qualidade, não, cara, de onde é que você tirou isso? Né? É uma extrapolação também. Então repara, galera, que todos os assertivos, a letra A eu não me recordo. Não, a letra A não foi extrapolação. Na realidade, a letra A ele foi contra o que estava escrito no texto. Né? Ele falou que não era acompanhado e de fato era acompanhado. Mas a letra B, C e E, todos fizeram uma extrapolação do que é apresentado no texto. Né? Todas essas opções foram contra, né, ao que estava... aliás, contra não, né? Foi além do que estava apresentado no texto. Tranquilo, queridos? De forma que realmente o gabarito e a melhor opção era a letra D. Cara, teve muita gente que ficou ali, achou polêmico, achou, pô... Galera, de boa, assim, e eu particularmente não sou professor de português, né? Conquanto eu sempre tive um bom rendimento, graças a Deus, em português, mas eu, não tenho formação na área, tá? Tive uma boa formação com muitos bons professores desde a minha tenra idade, mas, não sou especialista. Mas eu realmente não acho que essa questão seria uma questão polêmica, não. Tá? Não só pelo fato de a D de fato poder estar certo, e ele deixa isso correto quando ele fala podem trazer, como pelo fato dos outros estarem explicitamente, assim, flagrantemente erradas. Né? Então as outras fazem inferências, extrapolações muito intensas, galera. Tranquilo? Então, assim, eu acho que para acertar essa questão da prova não era tão sinistro assim. Essa questão não era das mais difíceis da prova, já adianto. Tá? Mas ainda assim, fica o recado ali para vocês de que vale a pena essa leitura atenta, com carinho, das que estão também erradas ali na situação de prova. Tranquilo, queridos? Dito isso, firme no propósito, continue estudando. Forte abraço, até breve.